Buenos dias, turmas. Olá, tudo bem? Sou a maestra Patrícia. Irei hoje aqui explicar o nosso conteúdo de hoje, a nossa aula. Tá bom? Espero que vocês estejam bem. Nós vamos aqui dar continuidade ao nosso curso de espanhol. É interessante que todos participem. É interessante que todos façam suas atividades e mandem o feedback tanto para mim como para a professora Vanessa, tá bom? Olha só, nós vamos começar aqui a nossa aula com um texto. Nós fizemos a aula 1, que foi o alfabeto. Falamos sobre algumas regras que tem no alfabeto da língua espanhola. E o nosso texto de hoje, na apostila de vocês, é En hombre chip. Vou fazer aqui a leitura rápida para vocês. Nossa atividade de hoje será voltada ao En hombre chip, que é o texto. Serão 2 textos, texto 1, texto 2, e serão no total 15 questões, tá bom? Então vamos lá. A todos os humanos que queiram seguir sendo humanos, tenho que deciros uma coisa. En futuro sereis uma espécie. Kevin Walker hablava ante um auditório abarrotado de gente muito jovem. Em um polêmico científico inglês apresentou em Madrid invitado, embricou-se suas teorias sobre a superioridade dos organismos cibernéticos e a necessidade que os humanos se atualicem para não ser eliminados por ellos. Não é algo novo. A literatura e ensino e ficção estão repletos de história sobre máquinas inteligentes que intentam aniquilar um gênero humano. Pero Walker ha ido mais alá. Ha introduzido implantes eletrônicos em seu próprio organismo. E lo ha hecho em 2 ocasiões, convirtiéndose assim a primeiro ciborgue de la história. Em um visionário adelantado em seu tempo, disse seus defensores ações não men, solo busca publicidade, rebate seus detratores, anerros e polêmica. Em científico assegura que se um ciborgue lhe gusta já, que em futuro o humano evolucionário será como Kevin Walker 2.0. Atualizado 2 ocasiões graças à tecnologia. Um ciborgue é um organismo mitad humano, mitad cibernético, e com a popularização Ion, Homo e Allen, sobretudo Arnold Schwarzenegger em Terminator. Walker é professor de cibernética da Universidade de Linde, Reino Unido. Cresceu fascinado por la robótica e la ciência ficção. Em primeiro experimento que criou Kevin Walker 1.0, tuvo lugar em 1998, os cirurgianos implantaram em seu antebraço esquerdo um dispositivo de radiofrequência em chip que manteve 9 dias. Permitia localizar o professor e facilitava sua identificação, por exemplo. As luzes de sua oficina se estendiam e apagavam seguindo. Entrara se aliera de ella. La tecnologia é real. Já se utilizava para localizar conchas, animais perdidos, assim que seu uso em humanos é possível. Pero tiene explicações éticas e científicas a tenido a afrontar. Em 2002, tras um sequestro e assassinato de las linhas britânicas Jessica Chapman e Holly West, uma pareja de Riddle lhe pediu a Walker que implantará o dispositivo de rastreio a sua hija. Sin embargo, o professor explica que a iniciativa se deixou tras escutar a opinião contra de várias associações britânicas de proteção à infância. Em científico assegura que recebe todavia a menos uma petição semanal de pessoas que querem que eles implantem chip rastreador. Quando se inventou em telefone ou internet, muita gente também pensou na intimidade de padaria. E é certo que este é um passo a mais. Reflexiona pero nada.
Habrá gente que quiera hacerlo, pero la cuestión es debe frenar a los que quieren seguirlo. Muito mais completo foi criar Kelvin Walker 2.0. Em professor implantou de novo um chip em seu braço esquerdo, pero esta vez para conectar seu sistema nervoso a um ordenador, lo que Walker pretendia demonstrar é que o cérebro pode emitir señales de ordenador. Entende? Que lo tendría escribe explicações. Por exemplo, para pessoas que sofrem de paralisia, poderia mover objetos com solo, pensar em ello. Um científico conectou seu chip uma mão mecânica e esperou reconhecer que nas primeiras semanas não ocorreu nada e que viveu uma montanha russa emocional, hasta que um dia conseguiu que a mão mecânica se abriera e se cerrara em ordem de seu cérebro. Vocês estão vendo aqui um pequeno glossário do texto, de algumas palavras que tem do texto e suas respectivas traduções. Em seguida, vocês vão responder aqui as questões 1, da questão 1 a 12, do texto 1. Vão ler aqui o texto parte 2, para responder as questões 13, 14 e 15. Algumas questões aqui vão retratar um pouquinho sobre a heterofônica, heterográfica e heterogenérica. Lá em cima, após o alfabeto em espanhol, estou voltando aqui para vocês visualizarem aí na apostila, vocês vão ter acesso a alguma explicação, um pouco da explicação, que palavras são essas, né? Quando a gente fala de heterofônica, é quando a pronúncia é diferenciada, tá bom? Em espanhol, caça, em português, casa. Em espanhol, fiesta, em português, festa. Quando a gente fala em heterografia, a gente fala de palavras que quase são iguais à escrita. Por exemplo, a palavra ombro, o que muda aí? É só o H, do espanhol para o português. Lápis, o que muda? O Z e o S. E as heterogenéricas são aquelas que têm os seus gêneros, tá? Quando eu digo maestra, mulher, gênero feminino. Maestro, homem, gênero masculino, tá bom? Então, essas são as palavras heterogenéricas, heterofonéticas e heterografias, ok? E aí aqui nas questões do texto, vocês vão precisar ler para poder marcar a alternativa correta. Lembrando, turmas, que vocês vão responder as questões no caderno do curso de espanhol e mandar o feedback para a minha professora Vanessa, ok? Tem que mandar as respostas no caderno, as fotos, ok? E aí, essas questões aqui que falam sobre heterofônica, heterografia, heterográfica, são justamente o que eu acabei de explicar para vocês, tá bom? Por hoje é só, espero que vocês tenham entendido. Uma boa semana para vocês. Não esquece de mandar o nosso feedback. Até a próxima aula. Adiós, hasta luego.